Salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Na aula de hoje vai girar em torno de uma questão crucial. E aí, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres? Para a gente responder isso, a gente tem que entender um conceito muito importante, que é o conceito de cidadania. A cidadania é justamente a prática desses direitos e desses deveres em um Estado. Ou seja, é uma prática vinculada essencialmente política. Política, a gente tem que entender não só como algo formal, a gente lembrar das instituições, dos políticos engravatados. A palavra política vem de polis. Polis, do grego, tem a ver com a cidade-estado. Então, política tem a ver com as ações dentro, então, dessa cidade-estado, atualmente, no nosso país. Então, quando a gente associa então, essa prática, o exercício de direitos e deveres, a gente tem que entender, primeiramente, que é uma questão política, que a política ela pressupõe poder, e poder a gente tem que entender não como algo relacionado à violência e tal, mas relacionado a uma certa influência. Então as nossas relações elas são permeadas com vínculos políticos que estão associados ao poder. Poder que está relacionado à influência. Então a gente sempre exerce situações de influência sobre os outros, de uma certa hierarquia que rola nas relações cotidianas. Fazendo esse parênteses, entendendo então a cidadania como a garantia de direitos e deveres, vão entender quais são então esses direitos e deveres. Os direitos e deveres estão relacionados, estão garantidos na Constituição. E quando a gente fala de Constituição, da garantia da cidadania, dos direitos e dos deveres, é uma parada difícil, é uma parada foda, porque o Brasil ele presenciou questões duras, complexas, desde a sua primeira Constituição até a atual, de garantias e desgarantias desses direitos. Então foi um processo árduo, foi um processo lento, até a gente chegar na Constituição que a gente tem hoje, que é considerado um modelo, que é a Constituição elaborada em 1988. Se eu não me engano, é a 7ª Constituição nossa. Se eu tiver errado, eu posso corrigir aqui nas anotações que eu faço. Então, a gente tem, desde 1988, essa Constituição que é considerada a Constituição cidadã. Então, tem uma conotação boa aí, Então, vamos ver, então. A gente pode, primeiramente, para a gente ver quais são os nossos direitos, a gente pode dividir os direitos em 3. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis estão relacionados à garantia da vida, da liberdade e da propriedade, beleza? A liberdade você tem direito de se expressar, garantia da sua vida, garantia da sua propriedade também. Demorou? A garantia também dos direitos agora políticos tem a ver com a questão de poder votar e ser votado. Agora passando para os direitos sociais, tem a ver com a participação, nossa participação dentro da riqueza coletiva. Então essa riqueza coletiva, o governo vai investir na gente, na garantia dos nossos direitos. Que então são direitos sociais, que é a participação nessa riqueza coletiva, que vai ser, então, por exemplo, a saúde, a educação, o lazer e por aí vai. Beleza? Então a gente pode classificar os direitos em 3 que estão garantidos na Constituição. Os deveres, então muito importante essa parte também dos deveres, porque para a gente ter os nossos direitos, a gente tem que ter os deveres. Os deveres são respeitar os pressupostos que estão na Constituição, respeitar as leis, sendo de maneira geral, assim. Porque também, para não virar um caos também, achar que a gente tem só direitos e também, os direitos só são garantidos se a gente respeitar os nossos deveres. Show de bola. Então a gente classificando os direitos e os deveres, vem para uma questão agora mais importante no sentido de ser mais crítica. Primeiro, a gente não pode entender esses direitos como algo estabelecido já e tipo assim, como se um garantisse o outro, sabe? Por quê? Vamos dar um exemplo. Não é porque você votou que necessariamente então, você exerceu o seu direito político e que inclusive é um dever, você deve votar. Não necessariamente
com a garantia do seu direito político, você vai ter, por exemplo, a garantia do seu direito social, por exemplo, a saúde ou a educação de qualidade. Ou seja, um direito não pressupõe o outro. Então eles não estão interligados de maneira direta. Isso envolve uma complexidade muito grande, porque a gente pode se perguntar, será que realmente esses direitos eles saem da Constituição para serem garantidos efetivamente, na prática mesmo? Com isso, a gente pode linkar um conceito muito importante, que é o conceito de cidadão de papel do Gilbert Dimenstein. O que cidadão de papel é uma metáfora, no sentido de a gente como cidadão, os nossos direitos e deveres estão garantidos apenas no papel, e como papel ele se refere à Constituição. Então, os direitos e deveres se limitam apenas à Constituição, só que na prática, efetivamente, eles não são realmente garantidos. A gente consegue observar, analisar isso, né, a partir de reflexos na nossa sociedade. Como, por exemplo, certos grupos são privados de alguns direitos, enquanto outros grupos não são privados de certos direitos, né? A gente vê isso quando a gente presencia, né, a desigualdade social, quando a gente presencia preconceito, desemprego, concentração de renda, né, e por aí vai. Então, isso são reflexos da garantia não tão efetiva assim desses direitos, né? E os direitos, eles têm como pressuposto a garantia de uma democracia, ou seja, garantia de uma coesão, de uma harmonia social. Então a gente pode linkar, né, ver se realmente essa harmonia social é garantida, se esses direitos são realmente garantidos na prática. E a gente vê que a coisa não é bem assim quando a gente analisa o caso do Brasil, né? Que, como eu acabei de falar, alguns fenômenos, como por exemplo, eu falei concentração de renda, desigualdade, desemprego, preconceito, e a gente vai listando e vê que o buraco é um pouquinho, né, na verdade um bocado mais embaixo, bota fé? Então, né, a partir disso eu espero ter respondido quais são os direitos e os deveres e quais são as consequências que isso tem, que isso pressupõe, né? E é muito importante a gente entender não só então o que são os direitos e deveres, mas o que se envolve, quais os problemas que se envolvem, quais as críticas que a gente pode fazer, os caminhos que a gente pode tomar na nossa discussão, e são questões que refletem diretamente na nossa vida, que nem a gente acabou de ver. Demorou? Além disso, isso é muito importante porque isso cai demais no Enem, né? Tá sempre lá no Enem esse tipo de questão. E também tem uma coisa, é um repertório bala para vocês colocarem no Enem, para vocês colocarem na redação também. Essa questão do cidadão de papel. Inclusive tem, né, um vídeo meu no canal Brota no Conhecimento, é um canal paralelo que eu tenho, que eu recomendo. Lá também eu dou algumas dicas de repertório sociocultural para o Enem, e vou começar também agora a gravar vídeos de argumentação, de como você ter uma coesão textual, como você argumentar melhor para você mandar bem na redação lá. Demorou? Então é isso, rapaziada. O vídeo eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar, né? Botar aqui no comentário do vídeo também. E é isso. Aquele abraço, um beijo no coração e até semana que vem.